Convido a todos e todas para que abram as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, em seu capítulo de número 16, versos 13 a 20. Peço que deixe a sua Bíblia aberta, que à medida que nós fomos lendo, vamos expondo este texto. Mateus capítulo 16, verso 13 a 20. Por favor, deixem aberta. No último dia 12 de agosto, a Igreja Presbiteriana do Brasil comemorou os seus 163 anos de organização. Há 163 anos atrás, chegou aqui nestas terras tupiniquins o irmão reverendo Ashbel Green Simonton, contando apenas com os seus 26 anos. Ele, missionário norte-americano, veio para a nossa nação a fim de fundar o presbiterianismo. Muita coisa mudou desde então. Na época de Simonton, o Brasil era um império. Quem governava aqui era Dom Pedro II. Hoje nós estamos numa república. Na época de Simonton, o Brasil era uma nação católica, oficialmente. Hoje nós estamos numa república dita laica. Muitas coisas mudaram, mas Deus tem preservado a Igreja Presbiteriana do Brasil e ela tem demonstrado algumas marcas da verdadeira Igreja de Cristo. Por exemplo, a Igreja Presbiteriana do Brasil, uma igreja que preza a Bíblia, portanto é uma igreja bíblica. A Igreja Presbiteriana, ela tem uma pregação genuinamente apostólica. Pode ser dito também que a Igreja Presbiteriana é uma igreja apostólica, embora nós não precisemos ter o título na nossa logomarca ou no nome da nossa igreja. E por fim, a Igreja Presbiteriana também, ela se posiciona como uma agência do reino de Deus. E essas três características, ela comunga com a Igreja de Cristo, dita pelo próprio Senhor aqui nesse texto, o qual nós iremos agora expor. Então nós veremos aqui a igreja nas suas marcas essenciais. A igreja é uma igreja bíblica, uma igreja que possui uma pregação apostólica, e ela é a única agência do reino de Deus na terra. Agora eu peço que você acompanhe a leitura do texto do verso 13 ao 17 e vejamos aí a marca da sua valorização da Bíblia. Diz assim, do verso 13 ao 17: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Meus irmãos, o que está acontecendo aqui nesse texto? Bom, Jesus Cristo, ele está ainda no seu ministério da Galileia, mas na altura deste momento ele está direcionando-se então para a Judeia e prepara-se então para enfrentar os desígnios de Deus que o Senhor estabeleceu para ele em Jerusalém. E aqui, numa consulta aos seus discípulos sobre a opinião do povo, percebe que eles tinham 3 linhas de pensamento acerca de Jesus Cristo. Primeiro, eles pensavam que Jesus Cristo poderia ser João Batista. Bom, isto não é de se estranhar, esse pensamento já tinha ocorrido no Evangelho de Mateus antes. Mesmo o rei Herodes,
quando começou a perceber que o ministério de Cristo estava se desenvolvendo de uma forma muito grande na região, ele gritou dizendo que Jesus, na verdade, era João Batista que havia voltado para lhe afligir. É claro que este pensamento não é um pensamento apoiado na Bíblia. A Bíblia não apoia que os mortos possam retornar a esta terra, mas este era um pensamento comum da época. Outros também pensavam que Jesus Cristo poderia ser Elias. E aqui é um pensamento mais bíblico, uma vez que há uma profecia do profeta Malaquias acerca de Elias. Precisamos nos recordar que está dito lá em Malaquias no capítulo 4, verso 5, eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande dia do Senhor. Enfim, existia esta corrente de pensamento que Jesus Cristo era o Elias prometido. E ainda alguns diziam que Jesus poderia ser Jeremias. É interessante a citação de Jeremias. Jeremias marcou com o seu ministério a vida dos israelitas porque foi um dos grandes profetas fiéis de Deus e que presenciou a queda de Jerusalém em loco, observando, viveu os fatos, estava lá. Diferente de Daniel, que estava na corte da Babilônia, diferente de Ezequiel, que estava ainda como operário lá na Babilônia, diferente de Isaías, que é anterior a esse período, Jeremias ele viveu os fatos da ruína de Jerusalém, marcou muito a história de Israel. E alguns pensavam que poderia ter sido um retorno de Jeremias. E também, se não, talvez o retorno de alguns profetas. Enfim, o que dá para entender é que o povo não era uma fonte de autoridade muito confiável acerca da definição ou de quem era Jesus Cristo. Mas tudo leva a crer que o Senhor fez essa enquete, esta pergunta, esta confrontação aos seus discípulos para chegar ao ponto que ele queria, que era perguntar a eles de uma forma direta: e vocês? O que dizem que eu sou? Bom, parece que Pedro toma a dianteira e ele faz uma das mais belas declarações acerca da pessoa de Jesus Cristo. Diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Daí Jesus Cristo, então, falando com ele, diz assim: olha, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque quem te revelou isso não foi a carne nem o sangue, mas meu Pai que está no céu. Daqui, meus irmãos, nós vemos a importância da igreja ser bíblica. E por bíblica eu estou me apoiando no fato de Jesus Cristo ter anunciado que este entendimento que o apóstolo Pedro recebeu veio de uma revelação. Apenas pela revelação nós podemos assentar em nosso coração que Jesus Cristo é Rei, que Jesus Cristo é o Messias, que Ele é o Filho de Deus. Perceba o contraposto aqui. Jesus Cristo, olha, não foi a carne nem o sangue. O que Ele quer dizer? Você não chegou a isso pela sua mente, somando 2 mais 2, fazendo meditações numa montanha. Não. Você recebeu uma revelação de Deus. Isto assentou-se no seu coração, porque Deus lhe revelou. Daí então, meus irmãos, esta expressão de abençoado, lembrando que a palavra abençoado vem da ideia de que isto foi concedido por Deus. Concedido por Deus o quê? A apropriação ou assentamento no coração que Jesus Cristo era o Messias. Lembrando que a palavra Messias vem da ideia de ungido. Jesus Cristo é aquele que foi ungido por Deus para que pudesse exercer a sua missão de ser o mediador entre Deus e a humanidade. Nós nos recordamos disso. Nós nos recordamos que era costume de Israel de que todas as pessoas que iam assumir uma determinada função, ser capacitado e ser reconhecido publicamente por isso, eram ungidos. Nós nos lembramos do Salmo 133, quando é dito acerca de
Arão, né? O óleo que desce sobre a cabeça e a barba de Arão. Nós também nos lembramos da unção de Davi como rei, quando Samuel, de uma maneira um pouco escondida dos olhos de Saul, foi lá e ungiu a Davi com um óleo, né, descendo sobre a cabeça de Davi entre os seus irmãos. Portanto, Jesus Cristo, ele é o ungido, o untado no nosso idioma, na nossa linguagem. O Messias, o Cristo, né? Cristo em grego é ungido, né? Untado, digamos assim, aquele que é capacitado para o exercício de uma função e reconhecido publicamente para isso. Somente aqueles que o Senhor revelou creem em Jesus Cristo dessa maneira. Assim também, como aqueles que o Senhor revelou, não veem em Cristo apenas o Messias, como se isto fosse pouco, mas veem também como Deus. Veja a expressão, tu és o Filho de Deus. E aqui alguém pode até protestar assim, bom, mas espere um pouco. Todos aqui não somos filhos e filhas de Deus? Afinal de contas, todos nós aqui não viemos de Deus de certa maneira, Ele não seria o Pai de todos? E esta pessoa não está errada pensando nisso. De fato, nós podemos evocar o direito à paternidade universal de Deus. O que é a paternidade universal de Deus? Que Deus é o criador, o originador de toda a raça humana, de toda a espécie humana. Isso não está errado. Mas a expressão Filho de Deus não está sendo utilizada nesse texto de uma forma geral, mas de uma forma única. Jesus Cristo é o Filho de Deus porque Ele está sendo anexado às promessas do Antigo Testamento. Nós lemos o que diz lá no Salmo capítulo 2, onde Deus diz acerca de Cristo: tu és meu filho e hoje eu te gerei. Para mostrar que quando esse Jesus Cristo é declarado com o título de Filho de Deus, está tendo um apontamento para um cumprimento do Antigo Testamento. Assim também como outros textos, como Oséias, no seu capítulo 11, verso 1, diz assim: do Egito chamei o meu filho. Como assim? Oséias está dizendo, ao utilizar a expressão Jesus Cristo, Filho de Deus, que toda a nação de Israel, inclusive, é quase um tipo de Jesus. O verdadeiro Filho de Deus é Jesus Cristo. E Israel é quase que um tipo de Cristo Jesus. Está contida em Cristo Jesus. Tal é a grandeza da declaração de Pedro. Jesus Cristo, Ele é o nosso Messias, mediador, aquele que faz a ligação entre nós e Deus. E Ele também é o próprio Deus, o Filho unigênito, o Filho que tem a mesma substância e essência do Pai, conforme o credo de Nicéia diz acerca dele. Mas tudo isso chega-se a nós por meio de revelação. Existem muitas pessoas que leem a Bíblia, leem incansavelmente, mas não conseguem crer nela, porque apenas crerão aqueles a qual o Espírito Santo convence e revela ao coração, como foi feito aqui em relação a Pedro. Por isso, meus irmãos e irmãs, é muito importante ressaltar que a igreja está baseada e fundamentada na revelação de Deus. E é sempre bom dizer isso, porque às vezes nós nos sentimos um pouco intimidados com alguns discursos racionalistas do nosso tempo. Não são poucos alguns ditos cientistas ou ditos especialistas em determinadas áreas que vão ridicularizar a religião cristã como se fosse algo guardado a fábulas e mitos. O ateísmo, ele age assim, mesmo sendo um sistema de crença não admitido. Mas existem muitas pessoas que veem o cristianismo de uma maneira altiva, olhando para nós de cima para baixo, o que é um grande erro. E por isso que eu quero aqui lembrar da superioridade do cristianismo com uma história já contada outras vezes, mas eu faço questão de contar de novo, que mostra a grandeza da revelação, que é a história do bolo da tia Matilde. Creio que todos aqui devem se lembrar do bolo da tia Matilde. Tia Matilde fez um bolo. E, ao fazer o bolo, chamou
vários especialistas para poderem analisar este bolo. Chamaram-se geógrafos. E estas pessoas, olhando os elementos, conseguiram determinar de onde saíram os ingredientes do bolo da tia Matilde. Chamaram químicos também e conseguiram descrever quais eram as reações químicas necessárias para fazer o bolo ter aquela textura e aquele sabor. Só que todos estes especialistas, eles não conseguiam, com toda a sua expertise, com toda a sua autoridade nas suas áreas, saber uma única coisa que pertencia apenas à tia Matilde. Por que tia Matilde fez o bolo? Ninguém pode dizer. Geógrafo não pode dizer. Químico não pode dizer. Apenas tia Matilde sabe por que fez o bolo. Somente ela sabe, e para quem tia Matilde revelar. Quem criou essa história não fui eu, essa história genial e simples, foi John Lennox, no seu livro Por que a Ciência Não Consegue Enterrar Deus? Para demonstrar, meus irmãos e irmãs, que a nossa consciência está bem guardada. Nós cremos nas doutrinas bíblicas porque sabemos que o Espírito Santo de Deus nos revelou. Não precisamos nos sentir inferiores a várias áreas do saber que vão tentar se aproximar da revelação com olhares inquiridores, arrogantes e presunçosos. Nós temos certeza naquilo que cremos. O nosso conhecimento, ele provém dos céus. Ele não é dado ao escrutínio dessas áreas do saber. Nós não precisamos nos intimidar ante a fala de ateus, de pseudocientistas ou até de verdadeiros. Não é a ciência que tem algo contra a Bíblia, mas certos cientistas ateus, porque existem inúmeros cientistas da história da ciência que foram cristãos em exemplares. Eu cito, por exemplo, um grande cientista que é Isaac Newton, que foi um homem muito piedoso, inclusive um cristão muito próximo de nós, mas com muita altivez dedicou os anos finais da sua vida ao estudo das Escrituras Sagradas, deixando a física de lado. O que eu quero dizer, meus irmãos e irmãs, é a importância e a grandeza da revelação. Nunca se intimide, nunca sinta-se confrontado por estas ciências que arrogantemente querem fazer-se dominadores de saberes e tentar subordinar a Bíblia a si. A Bíblia é insubordinável, ela é autoritativa, é a revelação de Deus. E Deus revela para quem quer. E devemos sair daqui alegres, porque o Senhor revelou para nós. A igreja presbiteriana sabe disso, e ela surge em meio a essa valorização da Bíblia Sagrada. Nós nos orgulhamos que o nosso catecismo de Westminster, na sua pergunta de número 3, diz o seguinte: a Escritura Sagrada do Antigo e Novo Testamento são a palavra de Deus, a única regra de fé e prática. Ou seja, tudo aquilo que nós cremos, o conhecimento da vontade de Deus é a nossa regra de fé. A Bíblia é aquilo que nós cremos, a vontade de Deus revelada para nós. Não apenas a nossa regra de fé, mas também a nossa regra de prática. Nós examinamos as nossas condutas, a conduta dos demais, de acordo às Escrituras Sagradas. Ouvimos um texto no decorrer desta noite que fala acerca da orientação aos pais. E nós a acolhemos como reveladora e norteadora das nossas ações, porque ela é nossa regra de prática. Por isso, o marido deve amar a esposa e a mulher se submeter ao marido e os filhos obedecerem aos pais. Porque a Bíblia é a nossa regra de prática também, não apenas de fé, mas de prática. A história da igreja presbiteriana, durante mais de 163 anos, atesta isso. Eu preciso relembrar os irmãos e irmãs que a igreja presbiteriana não iniciou o seu trabalho no Brasil. A igreja presbiteriana é filha da Reforma Protestante. A Reforma Protestante teve o seu marco inaugural no ano de 1517, e um dia 31 de outubro, onde Lutero fixou na igreja de Wittenberg as suas 95 teses. Essas 95 teses abalaram toda a Europa. Então deu-se início ao movimento intitulado Reforma Protestante. Devo dizer com justiça
que esse movimento não surgiu apenas na pena de Lutero. Muitos homens anteriores a ele tiveram também ideias parecidas, como John Wycliffe, na Inglaterra, que morreu no século XIV, e também John Hus, em Praga, que foi morto de uma maneira criminosa em uma fogueira, defendendo as mesmas ideias de Lutero. Mas a história toma Lutero como seu marco inicial, e isso é bom para nós nos referenciarmos no tempo. Lutero então desenvolveu o seu trabalho na Saxônia, na atual Alemanha, mas outros vieram à sua esteira, como por exemplo João Calvino, onde em 1536 ele publicou a sua primeira versão das suas Institutas da Religião Cristã, ou a Instituição da Religião Cristã, em 1536. Logo tornou-se um grande marco do cristianismo na Europa. Fez com que atraíssem várias pessoas para Genebra, dentre elas John Knox. John Knox retorna à Escócia e funda o presbiterianismo em 1560. Portanto, o presbiterianismo que eu e você professamos como fé cristã, ele tem quase 500 anos de idade. O presbiterianismo é uma versão do calvinismo, mas é uma versão escocesa. Assim como existirão versões de outros países desse sistema desenvolvido por Calvino, como na Holanda serão chamados reformados e na França os huguenotes, que eram pessoas que também professavam o calvinismo. Portanto, meus irmãos e irmãs, o nosso presbiterianismo no Brasil tem 163 anos, mas mundialmente falando, tem quase 500 anos de existência. E é bom que todos nós saibamos disso, para que temos a grande alegria de ver que o Senhor nos providenciou uma casa que nos acolhesse, onde as doutrinas teológicas foram envelhecidas com o tempo. Depois de muita luta e ardor, muitas pessoas morreram, foram queimadas, para que hoje nós pudéssemos estar aqui pregando este evangelho com estes contornos. Mesmo o Brasil foi palco de morte e assassinato de pessoas que professavam a fé reformada. E eu cito aqui os mártires da ilha de Guanabara. Meus irmãos e irmãs, nós fazemos parte de uma igreja que ela é bíblica, porque valoriza a revelação. Mas não apenas isso, é uma igreja também apostólica. No verso de número 18 há o seguinte registro: também eu te digo que, primeiro, tu és Pedro, e segundo, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e terceiro, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Estas informações precisam de esclarecimento, porque há muita confusão em torno delas. Primeiro, tu és Pedro é uma expressão de Cristo a Pedro, ao próprio nome que ele recebeu de Cristo logo quando ele inicia o seu ministério junto a Jesus Cristo. Ele chama-se originalmente Simão, mas depois ele recebe de Cristo o nome Pedro, que significa pedra em grego. E segundo aqui, esta expressão, tu és o Cristo, Filho de Deus, esta é a grande pedra a qual o Senhor edificaria a sua igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, qual pedra? É a grande afirmação de Pedro, que é, tu és o Cristo, o Filho de Deus. A igreja está erigida e edificada sob esta verdade. É o que o apóstolo Paulo diz, por exemplo, em Efésios, em seu capítulo 2, verso 20, quando diz que a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, cuja pedra angular é Jesus Cristo. A nossa igreja tem edificação apostólica. Esta declaração de Pedro é uma manifestação disso, mas a igreja não está construída sobre a figura de Pedro. E aí nós nos diferenciamos do catolicismo romano. O catolicismo romano irá deificar, idolatrar a figura de Pedro, dizendo que a igreja ela é Pedro. Não é isso que Cristo disse nesse texto. A igreja não está fundada na pessoa de Pedro. A igreja está fundada na pessoa bendita de Jesus Cristo, que é a pedra angular onde toda a igreja está fundamentada. É um erro do catolicismo romano.
E por fim, esta outra declaração: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O que significa portas do inferno? Por que não janelas do inferno? O quintal do inferno? Por que a expressão portas? Porque é uma expressão do Antigo Testamento. É uma expressão da própria morte. Isso já foi usado em outros textos bíblicos. Por exemplo, eu cito aqui Salmo de número 9, verso 13, que diz assim: compadece-te de mim, Senhor, vê que sofrimentos me reduziram os que me odeiam, tu que me levantas das portas da morte. É apenas uma expressão que se refere à morte, ou seja, a morte não irá vencer a igreja. Outra vez aparece agora em Jó, quando Jó diz: onde está, pois, a minha esperança? Sim, Jó capítulo 17, verso 15 ao 16, diz assim: onde está, pois, a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Ela descerá até as portas da morte, quando juntamente no pó teremos descanso. Uma expressão poética de Jó dizendo: a minha esperança morreu, eu vou encontrá-la na morte. Quer dizer, portas da morte, ou portas do inferno, é uma expressão que significa a morte. É que a palavra Hades, no grego aqui, inferno, foi traduzida como inferno, mas é entendido como reino dos mortos ou própria morte. Então a ideia é de morte, embora no grego esteja as portas do Hades, né? Significa que nem a morte venceria a igreja. E de fato, nós somos a igreja de Cristo. Aqui é uma sociedade onde nós somos formados não apenas por aqueles que estão presentes, mas por aqueles também que nos antecederam. Nós temos a igreja que é a igreja triunfante, que são aqueles que já morreram no Senhor e que nos aguardam no céu. Nós somos uma sociedade, por assim dizer, formada não apenas pelos que estão vivos neste momento, mas também pelos que foram mortos no passado. Nós trazemos conosco toda essa sociedade, dos mortos do passado, dos vivos dos presentes e dos nossos filhos que estão crescendo e que manterão acesa a tocha da igreja. Nós somos uma sociedade de mortos e vivos. Nós perpetramos o tempo. Nós somos solidários à declaração do apóstolo Pedro, porque ele faz parte da minha sociedade. Embora ele não esteja comigo agora, ele não conosco, mas ele está em Cristo Jesus, aguardando o retorno de todos os santos, juntamente com o Senhor. Ele faz parte da nossa sociedade cristã. Portanto, meus irmãos e irmãs, nós somos uma igreja apostólica. Deus delegou a estes homens do primeiro século que eles iniciassem a proclamação da religião cristã, e eles nos delegaram este conjunto de livros que nós chamamos Novo Testamento. 27 livros. Eles têm a sua origem apostólica e a sua autoridade deriva de serem escritos por apóstolos. Mesmo aqueles que não são apóstolos escreveram sob a pena dos apóstolos, como por exemplo Marcos, que não é apóstolo como Mateus nem como João, entretanto ele escreve sob a pena de Pedro. Assim como Lucas, que também não foi apóstolo nem como Mateus e como João, mas foi companheiro de Lucas e escreve juntamente com o apóstolo Paulo. O que eu quero dizer, meus irmãos, que não é inferioridade nenhuma a igreja, o conhecimento, os nossos dogmas terem sido escritos por homens. Porque por vezes o mundo irá dizer assim acerca do cristianismo: cristianismo é uma religião feita por homens, não é algo divino, são pessoas que se juntaram e inventaram, né, este, abre aspas, Jesus histórico, fecha aspas. Esta é uma declaração ateística. Mas eu pergunto a estas pessoas que por vezes podem achar esse vídeo no YouTube: quem é que deveria escrever a Bíblia então? Os anjos? Bom, os anjos até, segundo o apóstolo Pedro, gostariam de ter feito. Ele diz lá na sua primeira epístola que foi a respeito dessa grande salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, coisas que até os anjos anseiam observar. Pedro está dizendo acerca do grande benefício que a igreja estava recebendo por estar vivendo os dias de Cristo Jesus. Coisas que os profetas tinham dito e que os anjos até gostariam de fazer parte, mas não podem, porque o evangelho
foi dado para a raça humana. Jesus Cristo salva a humanidade, não salva anjos. O sangue de Cristo não é aplicado a anjos, é aplicado a mim e a você, pessoas pecadoras. Portanto, os anjos, eles não têm parte nesse ministério. Quem mais podemos chamar para pregar o evangelho? Os mortos? Isso já foi até especulado e até pedido. Você consegue lembrar-se da história do rico e do Lázaro? Esse foi o argumento do rico. Pai Abraão, manda Lázaro para que fale aos meus irmãos para que eles não venham para cá. E o que Abraão disse? Olha, se eles não dão ouvidos nem a Moisés e os profetas que são pregados nas sinagogas, que dirá que eles vão ouvir os mortos? Portanto, Deus fez e fez muito bem, delegando a função da pregação do evangelho a homens, porque é a humanidade que pertence ao escopo da salvação. Nós não devemos nos intimidar com essas falas arrogantes. Quem pensam eles que são para dizer no que a igreja deve estar fundada? Nós estamos fundados, sobretudo, sobre a vontade de Deus, que se manifesta como quer e quando quer. E Ele decidiu que a sua doutrina fosse escrita por apóstolos e feito está. E é muito bem, Senhor, nós agradecemos por isso. Não nos sentimos intimidados com os ateus ou os céticos do nosso tempo ou de qualquer era. Nós estamos muito convictos naquilo que o Senhor entregou para nós. Portanto, meus irmãos, a igreja é uma igreja que valoriza a revelação, pois é bíblica, uma igreja que está fundada nos apóstolos, e é uma igreja que ela é agência do reino de Deus. Veja no verso 18 a 20, diz assim: Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Esta expressão, as chaves do reino, não é muito comum no Novo Testamento. Ela ocorre aqui em Mateus, em seu capítulo que nós lemos agora. Isso mesmo, 16. Depois, no capítulo 18. E também no Evangelho de João, no capítulo 20. Apenas nesses textos. Aqui nesse texto, as chaves do reino é uma expressão que denota que é como entrar no reino dos céus. Como é que nós adentramos no reino de Deus? E é por meio da pregação do Evangelho que nós adentramos. E aqui eu preciso abrir um parênteses, nós precisamos lembrar do conceito de reino de Deus. Todos nós aqui estamos persuadidos de que o Senhor é o grande Criador de todas as coisas, mas Ele também foi chamado de Rei, mesmo em Salmo, em seu capítulo número 47, verso 7, diz assim: Deus é o Rei de todas as nações. E por Rei quer dizer que Ele tem autoridade de governo sobre todas as coisas. Mas, neste texto, evoca-se a ideia de Rei como reinado messiânico de Cristo Jesus. Tanto é que em Mateus, no capítulo 4, após Jesus Cristo ter sido batizado por João Batista, após ter experimentado as tentações no deserto, ele inicia o seu ministério com a seguinte expressão: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus, o reino dos céus, segundo Mateus. E é este reino dos céus, o qual a igreja é a agência principal. A igreja é o povo do reino dos céus. A igreja não é o reino dos céus em sua totalidade, não é isto. O reino de Deus é o reinado do Messias em todo o cosmo. Isso acopla, isso toma até mesmo a própria criação, que lá em Romanos 8 diz que ela está à espera de que Deus possa restituir tudo como deveria ser no início, perfeito e bom. Por isso a terra e a criação geme na expectativa da redenção dos filhos de Deus. O reino de Deus não é apenas a igreja, mas a igreja é a agência do reino de Deus. Para nós, cristãos e cristãs, é pela igreja que nós adentramos o reino dos céus, o reino do Messias, de sermos súditos e súditas de Deus. Esta é a ideia do texto. E nós só podemos entrar neste reino por meio da pregação do Evangelho.
Não há outro expediente possível. Conhecimento revelado, ele é a grande chave. Jesus Cristo, inclusive, ele sentencia os fariseus, porque até então a igreja do Antigo Testamento, os judeus, eles detinham a chave do reino, mas não viviam como deveriam proceder. Por isso que Jesus vai sobre eles dizer um ai, lá em Mateus, no capítulo 23, verso 13, quando diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque, veja a expressão, fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, e nem deixeis que os outros entrem. Os fariseus, eles possuíam as chaves do reino. E qual era esta chave? O conhecimento bíblico. Apenas os judeus, eles possuíam, então, o conhecimento acerca da revelação de Deus e mais nenhum outro povo. E por isso que o juízo foi maior sobre eles, porque eles não entravam e nem deixavam as pessoas entrarem também. E aqui esta expressão agora muda para nós. É a igreja agora que tem as chaves do reino. E as chaves do reino é a pregação do evangelho. Por isso, a igreja é a única agência que, por meio dela, pode-se adentrar no reino de Deus. Disse bem sobre a igreja, quando disse Cipriano da seguinte maneira: fora da igreja não há salvação. É apenas a igreja que possui a palavra de Deus. E por pregação, eu estou dizendo não apenas a leitura da Bíblia, mas a interpretação da Bíblia. Porque veja, se eu falar para você a leitura da Bíblia salva, estarei sendo incompleto. Porque não é apenas a igreja que faz a leitura da Bíblia. Existem muitas seitas e heresias que utilizam a Bíblia, que vão dizer leia a Bíblia. Por exemplo, as Testemunhas de Jeová, a qual a Igreja Presbiteriana do Brasil considera seita, diz leia a Bíblia. Mas você vai ler na versão Novo Mundo, na versão deles. Os Adventistas vão dizer leia a Bíblia, mas você vai ler na versão deles. Os Mormons vão dizer leia a Bíblia, mas com o livro do Mormon do lado. Os neopentecostais vão dizer leia a Bíblia, mas segundo os seus olhos deles. Então, muitos outros círculos, a qual a Igreja Presbiteriana do Brasil chama de seita, vão dizer ler a Bíblia. Mas não basta apenas ler a Bíblia, precisa ter a interpretação correta. E é por isso que a Igreja Presbiteriana não apenas se preocupa com a pregação do Evangelho, mas também de fornecer à sua membresia condições para interpretar. É por isso que nós temos os padrões de fé de Westminster, a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior de Westminster e o Breve Catecismo de Westminster. Esses elementos são para nos ajudar. Nós não devemos obediência aos padrões por si só, em si mesmo. Não, eles são apenas explicações da Bíblia. Porque por meio deles nós sabemos o que a igreja crê. Por meio das confissões nós dizemos ao mundo o que a igreja crê. E por meio do catecismo nós aprendemos como é a vida da fé dos cristãos. Eu quero saber orar, quero aprender a orar. Leia no catecismo. Lá você vai encontrar uma seção como orar. Eu gostaria de saber como eu devo fazer para guardar o dia do Senhor. Lá você encontrará também como é o culto e como se deve fazer o culto. O catecismo. Nós temos os padrões de fé que é a interpretação bíblica da Igreja Presbiteriana. Portanto, meus irmãos e irmãs, neste sermão eu me esforcei para deixar claro que as marcas essenciais de uma igreja são a sua biblicidade. É uma igreja que se importa com a revelação. A sua apostolacidade, de ser apostólica, né? Uma igreja fundada na pregação dos apóstolos, sem nenhum tipo de constrangimento. E também nós somos uma igreja que é a única agência do reino dos céus. Nós temos a pregação e a interpretação da pregação. Nós somos uma igreja fundada por Jesus Cristo. Nós partilhamos da história comum do Evangelho. Por isso eu quero encerrar fazendo mais uma referência a Ashbel Green Simonton, pastor presbiteriano que veio ao Brasil. Ele morreu aos 34 anos, não chegou a completar 35 anos, dos 26 aos 34 anos. Dedicou a sua vida à pregação do Evangelho e a esta obra missionária que fez, 163 anos nesta semana. Dentre as muitas obras que Ashbel Green Simonton fez no seu tempo, eu destaco a fundação da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro em 1862,
a criação do primeiro seminário presbiteriano, seminário chamado Primitivo, em 1864. E também a criação do primeiro presbitério em 1865. E a criação do primeiro jornal evangélico do Brasil em 1864. Ratificando, o primeiro seminário foi em 1867, ano da sua morte. Enfim, foi um homem operoso. Deus teve misericórdia dele e nos concedeu grande graça por meio do seu ministério. Que Deus continue conosco, que valorizemos a igreja presbiteriana de 66 anos, 163 anos, feito agora, que é a minha igreja, que é a sua igreja, e também a igreja daqueles que estão se preparando para professar a sua fé no final do ano. Que Deus muito nos abençoe. Amém.